Olá, meus amigos, meus companheiros, minhas companheiras de todas as segundas-feiras, sejam todos bem-vindos. Estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre obsessão e hoje nós vou fazer o fechamento daquele vídeo da semana passada que foi sobre as máscaras da obsessão. Nós vamos fazer um pequeno resumo, não é, do que vimos semana passada. Nós vimos, na realidade, a obsessão do encarnado para o encarnado, que é o número 1. Né? O número 2, nós vimos que é a do desencarnado para o desencarnado, que é o 2. Né? Vimos o 3, que é o encarnado para o desencarnado. Muita gente diz assim, gente, eu não sabia que o encarnado podia obsediar o desencarnado. Também não sabia que o encarnado obsediava o encarnado, mas tudo isso acontece. A pessoa encarnada obsedia o desencarnado porque fica agarrada nele e chama ele toda hora. Ele, coitado, está assim meio zonzo lá no plano espiritual, desencarnou, não sabe nem o que está acontecendo direito e fica sendo chamado pela pessoa. Ah, não posso viver sem ele, não posso viver sem ela. Ah, meu Deus, né? Que falta que me faz. E começa a reclamar e isso vai atrair o espírito. Então, isso é o 2. O 3, que é o desencarnado, o 3, que é nós temos o desencarnado para o desencarnado, que é o 2, e temos o encarnado para desencarnado, que é esse que é o 3, né? Esse é o 3. Tá? Então, agora temos o mais comum, que nós vamos começar hoje, que é o desencarnado para o encarnado. Ora, a gente sabe que a ação maléfica de um espírito sobre o encarnado, ela pode acontecer. É o processo obsessivo entre seres invisíveis e os que estão encarnados aqui na Terra. É evidente que o desencarnado conta com a vantagem que ele não pode ser visto, né? Ele pode ser pressentido até, mas ele pode influenciar assim na sombra e a pessoa não perceber. Então, ele vai dominar a mente daquela pessoa que está encarnada e que não pode se defender muito bem porque está limitada pela encarnação, pelo corpo físico, né? Evidentemente que isso pode ser muito mais fácil, o desencarnado obsediar o encarnado. E é o quadro mais comum que a gente encontra, é aquilo que a gente mais conhece, que as pessoas acham que só pode existir esse. Né? Então, o espírito obsessor, ele age na sombra, e estando na sombra tem exatamente a invisibilidade a seu favor. Né? E o fato de não ser visível, nem sempre percebido ou pressentido pela sua vítima. A vítima está incauta, está distraída, está imprevidente, está achando que está com pensamentos pouco enobrecidos, né? Não tem vigilância, se deixa envolver pela fofoca, pela falar mal da vida dos outros. Enfim, essas coisas todas que a pessoa não sabe, que desconhece que isso possa ser uma coisa, uma propriedade que a pessoa tem de poder servir de atração para o desencarnado. Porque a comida estragada, meus irmãos, atrai as moscas. E geralmente é mosca varejeira, aquela da pior qualidade, né? Pelo menos para nós. Bom, então, essa pessoa que está incauta, né, ela não percebe o que está acontecendo, né? E aí deixa-se induzir, sugestionar, dominar pelo perseguidor, que encontra no passado da pessoa, não precisa ser no passado muito antigo não, pode ser no passado recente, encontra lá fatores predisponentes, né? Remorsos, culpas, né? A pessoa praticou alguma coisa errada contra alguém, ou contra si mesma, ou contra Deus, e aquilo está lá no inconsciente dela perturbando, aquilo serve
de tomada para o obsessor se aproximar, principalmente se ele for um ser que quer se vingar da pessoa, um ser maléfico. Mas pode também ser um espírito que não tem nenhuma maldade, é apenas um desencarnado que está meio perdido, a pessoa começa a pensar nele, começa a atraí-lo pelo pensamento, e ele começa então a produzir a obsessão na pessoa, né? Ele não está consciente daquilo que está fazendo. Isso também é muito comum, né? Então, a influência negativa da pessoa que desconhece a sua situação pode, sem saber, aproximar-se da pessoa com a qual se afiniza, e assim vai prejudicar a pessoa com as suas vibrações. Outros fazem isso intencionalmente, fazem isso de maldade mesmo, né? A maioria com o intuito de perseguir, de vingar, né? E como veremos mais adiante em outros estudos que vamos realizar. Então esse é o primeiro dessa segunda série, né? Que na realidade já é o quarto. Agora nós vamos ver a obsessão recíproca, que é o quinto. A obsessão recíproca é uma situação que pode ser assumida qualquer das expressões até agora mencionadas. Todas as que foram mencionadas até agora, na recíproca, pode aparecer. A característica da obsessão recíproca é que ela é de ambas as partes. Um obsedia o outro e o outro obsedia o um. Tá? Na vida real é fácil a gente encontrar casos que confirmem essa situação. Assim, por exemplo, almas que são afins, voltadas para o bem, cultivam a convivência amiga e fraterna, na qual busca enriquecer espiritualmente, de forma que possa nutri-las e confortá-las. Mas isso é um amor saudável, que não cobra nada, que só dá, não recebe. A recepção pode ocorrer, mas não é uma cobrança, é saudável, né? Agora, nesse outro caso, é doentio, porque há uma cobrança de parte a parte, há uma necessidade de parte a parte. E às vezes, conscientemente, a pessoa diz, eu não quero isso, mas inconsciente está bem gostando daquela situação, né? Essa aqui é a questão que a gente precisa saber, e aí a gente percebe que ambos os seres, encarnados, desencarnados, eles se locupletam ambos da mesma energia, recebe e dando. Uma figura boa para isso é a erva daninha, que ataca, por exemplo, uma árvore. Ela nutre a árvore de certa forma e tira da árvore também as suas energias. E a árvore, de certa forma, também aproveita dela. É uma simbiose. Se a gente retirar a erva daninha, às vezes mata a árvore morre. E uma coisa, nessas obsessões recíprocas, é preciso que os seres sejam muito bem preparados para modificarem seu jeito de ser. Os dois, para que possam se separar de maneira saudável. Isso é uma questão muito séria e de difícil concepção. Não é uma coisa muito fácil não. Então, tudo isso, gente, é uma questão de escolha. Tudo na vida é questão de escolha. A gente está sempre escolhendo as coisas. Não adianta a gente querer culpar o outro, que foi o outro que fez, que foi o outro que... Não existe isso. Tudo é escolhido por nós mesmos. André Luiz, num livro chamado Mecanismos da Mediunidade, Domínios da Mediunidade, ele vai contar um caso de um espírito chamado Libório, que obsediava a própria mulher, porque ele sentia uma grande paixão. E ele vampirizava o corpo físico dela. Mas aí eles vão estudar o caso e verificam que a esposa, a encarnada, também vampirizava a ele e explorava ele também. Embora ela dizendo que não queria mais aquilo, que ela tinha se livrado daquilo. Mas no fundo, inconscientemente, ela sentia prazer na presença daquele irmão, né? Então achavam-se ambos sintonizados na mesma onda mental. É um caso de perseguição recíproca, meus irmãos. Por isso que se chama obsessão recíproca. Enquanto elas não se modificarem nelas as suas predisposições espirituais, o processo vai continuar, né? Eles jazem no regime de escravidão
mútua em que obsessores e obsidiados se nutrem das emanações perversas uns dos outros. Muito bem, essas características de reciprocidade transformam-se em verdadeira simbiose, né? Como eu falei, eu mudei a ideia da árvore parasita. Quando os dois seres passam a viver num regime de comunhão de pensamentos e vibrações. Isso ocorre até mesmo entre encarnados, que se unem através de um amor desequilibrado. Porque o amor desequilibrado não é bem amor, é um desamor, né? É um pseudo-amor. E que é um amor doente, e, portanto, não é saudável, não faz bem. E mantém um relacionamento adoecido e enervante. Isso é muito comum acontecer. São aquelas paixões avassaladoras, né, que tornam os seres completamente cegos a quaisquer outros acontecimentos e interesses da vida, fechando-se ambos num egoísmo a dois altamente perturbador, altamente ruim, altamente deletério. Esses relacionamentos, via de regra, terminam em tragédias, quando um dos parceiros resolve modificar o seu comportamento em relação ao outro. Muitos crimes passionais ocorrem quando um dos parceiros resolve se afastar voluntariamente sem a aquiescência do outro. Isso pode gerar situação muito grave. Há, inclusive, casos na história, casos de pessoas famosas, e um dia depois a gente conta isso, né? Por exemplo, o caso, por exemplo, do grande escultor Rodin, né? Que tinha uma amante, uma mulher que era outra escultora também famosa, que ele tentou se libertar dela e ela acabou ficando muito doente. Daí até que se criou um tal de grupo mulheres que sofrem muito, mulheres que sofrem por amor, não sei o que, um grupo aí de, vamos dizer assim, de ajuda que existe, baseado nessa moça chamada Claudel, o nome dela, não me lembro do nome completo dela. Mas isso existe, é uma coisa muito séria. São paixões avassaladoras que tornam os seres totalmente escravos uns dos outros, né? Não tem outros interesses, e aí a questão fica muito séria. Não raramente encontramos em nossas reuniões reuniões de desobsessão, que acontece a Sueli Caldas Chuva, casos de obsessão em que a pessoa encarnada chega lá e diz que quer se libertar da obsessão. Mas aí o espírito o espírito desencarnado é chamado na reunião, e ele vai dizer que ela vive me chamando, me pedindo para ir para o encontro dela, como é que está dizendo que quer se livrar de mim? Não é verdade, porque a pessoa conscientemente sim, mas quando se liberta do corpo físico pelo sono, né, o sono fisiológico, a alma se liberta e vai buscar aquela relação doente com a qual se sente prazer. Né? Então, é preciso para que não se pode, às vezes, separar, né? Porque as pessoas precisam um do outro. É uma coisa triste, terrível. Alguns chegam mesmo a proclamar que entre ambos existe paixão, razão pela qual tem que permanecer juntos. Isso se arrasta por séculos, às vezes. Bom, se o encarnado diz que pretende se libertar, isso deve-se ao fato de que, fisicamente, ele está sofrendo com essa situação. Mas no íntimo, todavia, tem prazer de situar-se como vítima. E durante o sono, como eu falei, se libertando no sono, vai ao encontro do outro. Tá? Então, essa é a obsessão recíproca. Agora nós vamos fechar com o sexto item, que é a auto-obsessão, que eu acho assim, muito importante, importantíssima essa. Né? O ser humano, né, o homem, não raramente é obsessor de si mesmo. Quem diz isso é Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, na primeira parte, quando ele fala
da manifestação dos espíritos, no item 58 da 17ª edição da Federação Espírita Brasileira. Allan Kardec diz que o próprio homem é obsessor de si próprio. Gente, como é que pode acontecer isso, não é? Ora, tal coisa, porém, bem poucos se admite. As pessoas preferem dizer que esse é o espírito obsessor que me persegue, é isso, é aquilo, é o olho grande. Alguns falam até que é o demônio, o demônio que está me perseguindo. Isso não... É passar a bola para diante, até para coisas que são imaginárias e que não funcionam. E a pessoa, ela própria é a causadora do seu próprio problema. A pessoa foge de assumir uma maior responsabilidade sobre si própria. Kardec vai mais longe e explica que alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam-se só do espírito do próprio indivíduo. Ele próprio é que faz isso. Nesse próprio livro, Obras Póstumas, Kardec fala isso. Tais pessoas estão ao nosso redor. Nós estamos toda hora convivendo com elas. São doentes da alma, percorrem consultórios médicos em busca de um diagnóstico impossível para a medicina terrena. São obsessores de si próprios, vivendo um passado do qual não conseguem fugir. No porão das suas recordações estão vivos os fantasmas das suas vítimas, ou se reencontram com aqueles a quem se acompliciaram e que quase sempre os requisitam para a manutenção daquela relação doentia, degradante de outros tempos. Esses auto-obsediados graves, que apresentam também, são muitas das vezes subjugados lamentavelmente por outros espíritos, são os inimigos ou as vítimas, ou são os comparsas que vão lhe bater a porta, né, da alma. Mas existem também aqueles que carregam uma auto-obsessão sutil, né? É muito mais difícil de ser percebida, de ser detectada. É, no entanto, uma moléstia que está graçando largamente no mundo. Muita gente com esse problema, né? Um médico que a Sueli está contando aqui, que um médico já tinha dito para ela que era incalculável o número de pessoas que compareciam no consultório com doenças imaginárias. Eu próprio tenho vivido essa experiência. Pessoas, às vezes, sentem coisas que não são reais, puramente por uma questão de orgulho, vaidade, egoísmo, etc. Ciúme, essas coisas todas. Então, eles apresentam vários males para os quais não existe medicamento, não existe uma pílula que possa ser eficaz para isso. E que são tipicamente portadores de auto-obsessão. São cultivadores das moléstias fantasmas, vivem voltados para si mesmos, preocupados em excesso com a própria saúde, ou com o descuido, ou se descuidando dessa saúde, descobrindo sintomas, dramatizando as ocorrências, que são as mais bobas e corriqueiras do dia a dia, sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão a ocorrer ou a se realizar, e flagelando-se com o ciúme, com a inveja, como eu falei, com o egoísmo, com o orgulho, com o despotismo, né? Com atitudes despóticas, terríveis, transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios e atormentados por si mesmos. E com isso também atormentando os outros, né? Este estado mental abre campo para que os desencarnados menos felizes possam se aproveitar dessas situações, se aproximarem, instalando-se assim, aí sim, um desequilíbrio por obsessão, desencarnado para encarnado. Quer dizer, isso aqui é um plano. Nós já estamos aqui praticamente antecipando o tema que nós vamos trabalhar na próxima semana, que vai ser quais são os motivos pelos quais a gente desenvolve a obsessão. Vamos estudar esses motivos para que a gente se forre, para que a gente se tenha condições de superar isso, de aprender a modificar a nossa conduta. Eu espero que vocês assistam esse vídeo, deem like,
né? Compartilhem, se inscrevam no canal, para que o YouTube perceba que esse nosso tema é relevante e ele possa ser estendido a outras pessoas. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até próximo encontro nosso, que será na próxima segunda-feira. Deus abençoe vocês.